Adivinha em casa. Boa noite, Isis. Boa noite, Lucas. Estão me escutando? Eu estou, professor. Show. Instagram. Vou começar também no Instagram. Opa, e aí? Boa noite, cara. Boa noite. Tudo bom? Na boa. Isso aí. O pessoal está pedindo para colocar no Instagram. E aí, pessoal? O que vocês acharam das últimas aulas? Pra mim tá na boa. Gostando. Para mim também está tranquilo, professor. Está de boa. Fizeram os exercícios? Deixa eu acertar o cabo aqui atrás. Espera aí, rapidão. Preparando o material da aula. Estou mandando agora o slide de hoje.
Ó, essa vai ser a melhor aula do módulo, tá? Quem estiver participando aí vai se dar bem. Aí sim, vai ter as caveiras agora, né? É isso aí. E aí, já fizeram o relatório? E eu fiz ontem, professor. Você viu lá que eu te mandei no e-mail? Aham. Eu não cheguei a verificar ainda não. Beleza. Eu vi que chegou uma notificação, né? Mas eu não abri o e-mail, não Aham. Não, beleza. Só pra visualizar. saber se... Mas aí... E foi quem que tá falando? O Lucas? Isso. Ah, beleza. Isis, Rodrigo, conseguiram terminar o relatório? Como é que tá aí? Tá no projeto, professor. Tá no projeto, né? Aqui tá rolando mais esboço do que o próprio projeto, assim, entendeu? Do relatório. Ei, Mas tá gente. legal, assim, dá pra revisar nos vídeos do YouTube. É até legal de ver. Uhum. Mas até o dia 30 aí dá pra absorver bastante informação e ver colocar um pouco de cada, né? Uhum. Acho mais justo. Tudo bem. Só não pode deixar de entregar, né? Até a Não, data, quanto até a o isso, prazo. não. Só não pode esquecer não esquecer da data limite, né? Mas tá dentro do ok. Bom, vou falar hoje um pouco sobre as células propriamente, né, do preventivo, o que a gente observa nelas, né? Deixa eu ir colocando. Vocês já viram o slide aí? Mandei no grupo. Conseguiram ver? Olhando. Uhum. Agora que eu entendi a questão da gravação do Zoom. Quando a reunião, né, tem mais de 3 pessoas, aí ela limita a 40 minutos. Então, antes, como não tinha 3 ou mais pessoas, aí conseguiu gravar a aula inteira. Aí, como na aula passada, né, teve 7, 8 alunos, aí ficou mais, aí entrou no limite. Aí fica sempre de 40 em 40 minutos. Mas isso aí a gente releva. Bom, gente, vamos começar então o módulo, a aula de hoje, né? Vou falar um pouquinho sobre as células que estão presentes, né, no preventivo de Papa Nicolau. Então, né, aqui é mais uma imagem, né, do aparelho genital feminino, né, não vou nem repetir, né, os órgãos, as regiões de cada um, todo mundo já sabe, acredito eu, né, que o colo do útero, que é onde é feita a raspagem do material do preventivo, né, e, consequentemente, se for necessário, faz alguma biópsia para casos mais graves da doença. Então, aqui, gente, a gente consegue observar nessa imagem 3 estruturas. Nessa primeira parte aqui, é um corte histológico, né? Ou seja, é como que ela está organizada no corte histológico, né? A gente observa aqui as células superficiais, né? Todas elas,
né? E aí, aqui no começo, são as camadas mais basais, né? Essas mais escuras aqui, ó. Elas têm essa sequência aqui, e aí elas vão se descamando com o passar do tempo. Elas vão subindo, subindo, e vão alterando, né, o tamanho do núcleo com o citoplasma. Então, observem que aqui o núcleo, esse escuro aqui, ele ocupa praticamente ou grande parte do inteiro da célula, entendeu? E aí, à medida que ela vai maturando, ela vai diminuindo o tamanho do núcleo, a ponto de se descamar e chegar, né, ao fim do seu ciclo. Então, aqui nessa imagem, já é uma imagem mais citológica, né? Que é o raspado. Observe que ela não está organizada de acordo com essa imagem A, por exemplo. Aqui a gente tem uma célula basal, parabasal, intermediária e superficial. São as mesmas células aqui, só que elas não estão organizadas dessa forma. Entendeu? Aqui é um raspado, é aleatório. Entenderam, gente? A figura esquerda aí, então, ela só foi analisada, ela não houve biópsia nela? Essa aqui é a imagem da biópsia. É a retirada do tecido, né? Isso, é um corte que foi feito no colo do útero e aí viu exatamente isso aqui. Entendeu? No raspado citológico preventivo, a gente vê assim, ó, as células espalhadas. Ó, essa aqui está separada dessa, essa está separada dessa, e por aí vai. Agora, no corte histológico, elas são grudadas uma nas outras, tá vendo? Elas são vizinhas mesmo. Corte o que, professor Fábio, quando você falou? No corte histológico, as células, na sua integridade, elas ficam juntas, justapostas. É uma do lado da outra. Certo. Entendeu? No raspado, como há uma força mecânica ali atuando nessa coleta, então as células elas se desprendem umas das outras, entendeu? Então isso faz com que as células fiquem desorganizadas de acordo com o seu sítio natural, entendeu? Nessa imagem a gente consegue diferenciar muito bem um corte histológico, que aqui está tudo organizadinho, ó, célula basal, parabasal e superficial. Aqui a gente coloca nessa imagem até uma sequência intuitiva também. Mas tá. Esse do meio aí, eu achei que ele fosse uma terceira tipo de exame, né? Não. Mas ele só está mostrando o núcleo dessas duas aí, então. Isso aí, isso mesmo. Observa como que o núcleo dessa basal, parabasal, eles são grandes. Certo. E aí ela vai, conforme ela vai subindo, leve em consideração essa imagem aqui. Então, conforme ela vai maturando, o tamanho do núcleo dela ele vai diminuindo e o tamanho do citoplasma vai aumentando. Conseguiram observar? Olha o tamanho aqui, ó. Essa célula aqui que eu estou com o mouse, desculpa. Essa célula que eu estou com o mouse, ela é a mesma dessa aqui. A diferença é que ela vai evoluindo, ela vai maturando, né? Ela vai avançando etapas. Então, quanto mais maturando ela vai, menor é o tamanho do núcleo e maior é o tamanho do citoplasma. Essa relação núcleo-citoplasma que é a principal diferença das células, desse tipo de célula. Aqui nessa imagem, né, é apenas uma ilustração, né, um desenho, né, de como que é o corte histológico, né, de maneira organizada. Observa aqui, ó, as lâminas, a camada basal, depois superficial, que intermediária, e mais em cima as superficiais. São todas, gente, do
epitélio da ectocervice. Então, nesse slide aqui, ó, deixa eu... Aqui, ó. O que eu falei para vocês na última aula? Nas últimas aulas, né? Onde que está a ectocervice aqui nessa imagem? No colo do útero. Sim, no colo do útero. Mas mais precisamente aonde no colo do útero? No caso ali no interino. Oi? No interino. Não, não. Ó, eu falei já nas aulas, vamos lá. Aqui é o colo do útero, correto? Certo. Então, aí, o colo do útero, ele se divide em duas camadas principais, que é a endoscervice e a ectocervice. Então, qual que é a região nesse... Deixa eu passar o mouse aqui. Qual que é a região nesse ambiente aqui, que é a região da ectocervice, que eu estou circulando aqui? Se eu estou entendendo a pergunta, eu acho que por ser exo, seria do lado de fora, né? Mais Uhum, precisamente aí nessa área onde você passou mesmo o mouse. Bem uhum, no meio aí do colo uterino, no caso. uhum. Então, a ectocervice é isso aí mesmo que você falou. Representa o lado externo. Então, eu vou passar o mouse aqui. Eu acho que deixa eu... Aqui tem até um lapisinho que eu consigo escrever. Então, a gente, na ectocervice, representa essa área aqui, ó, que eu estou circulando. Conseguiram visualizar aí? Isso aí mesmo. Saiu em rosinha aí, bem bonitinho. Então, aqui é a ectocervice, é o raspado dessa área aqui, ó, que eu tô sublinhando. Entenderam? Já a endoscervice é essa extremidade aqui, ó. É essa área aqui que eu circulei. Esse vãozinho que fica aqui do colo do útero. Então, são camadas diferentes. Entendeu? Todo mundo entendeu aí? Então, se você fosse questionar a gente numa avaliação, diferencia a exo Da endo. da endo. Hum. Aí eu poderia dizer que a exo ela é da camada externa e a Uhum. endo ela é feita no Você me deu uma camada boa ideia, na interna. verdade, de eu elaborar uma pergunta assim. Bom. Mas aí, se você colocar a figura, vai ficar legal também da gente marcar correto, entendeu? Mas só que a gente vai ter que desenhar. Vai Vamos ser bem ver. legal. É uma boa. Você me abriu uma margem para eu criar várias perguntas. Olha só. Mas você ouviu a resposta, né? Foi uma resposta curta, mas objetiva. Uhum. Então, a ectocervice, o que vocês têm que entender é que a ectocervice, ela tem que ser representada aqui, ó, essa parte mais externa. E a endoscervice Mais interno. é que... Então, professor, mas aí é porque a gente está vendo a figura. Se você fosse definir o que é uma da outra, como que você falaria? Calma aí que daqui a pouco eu vou falar. Então, não vou ficar desenhando aqui não, vai ficar feio pra caramba. Né? Então, eu quero que vocês entendam que a ectocervice é esse lado mais externo do colo do útero. E a Isso. endoscervice é essa camada mais interna, como o próprio nome já induz, né, a resposta. Então, na ectocervice, ele é caracterizado pelo quê? Ele é um epitélio pavimentoso, estratificado e não queratinizado. Então, nessa camada da ectocervice, existem, como eu já falei, três tipos principais de células. Três camadas, perdão.
E aí cada camada tem um estilo da célula superficial. Ectocervical, perdão. Então a primeira camada é a camada profunda ou camada basal. Tem o mesmo nome, né? Elas são geralmente entre 1 a 2 camadas apenas de células. Então, elas são aquelas células mais gordinhas, né? Aquelas menorzinhas e que tem um núcleo bem extenso. O núcleo é extenso e o citoplasma ele é pequeno. Então, à medida que essa célula ela vai não é evoluindo, ela vai maturando, ela passa para a camada intermediária. Então, essa relação de núcleo com citoplasma, ela vai se modificando. O núcleo vai diminuindo de tamanho. Então, se o núcleo era desse tamanho, por exemplo, na basal, ele passa a ficar num tamanho reduzido. Entendeu? Certo. E compensação, no citoplasma, que era um tamanho reduzido, ele passa a aumentar de tamanho. Então, elas são inversamente proporcionais. Quando a célula basal ela tem um núcleo grande e um citoplasma pequeno. E aí, à medida que ela vai maturando, o núcleo vai diminuindo e o citoplasma vai aumentando. Ok? Então, essa camada intermediária, como o próprio nome já fala, ela está entre as duas camadas, né? Está na zona intermediária. E aí, por fim, a gente tem, no final das camadas, a camada superficial, que é a etapa final da maturação dessas células. Então, qual que é a característica dessas células? O núcleo delas vai ficar menor ainda e o citoplasma vai ficar maior. Então, ela tem uma tendência a continuar essa ideia da relação de núcleo e citoplasma. Tudo bem até aí? Essa camada basal, ela seria de dentro para fora ou de fora para dentro? Ela está de dentro para fora. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui é a camada basal. Entendeu? Aqui é 1 a 2 camadas. Ó, essa aqui é uma fileira de camada basal. Aí, em cima dela, vai ter uma outra fileira de camada basal. É melhor representar aqui no desenho. Ó, são 2 camadas basais, de 1 a 2 camadas. E aí, em seguida, quando ela começa a maturar, ela vai subindo escadas aqui, ó. Ela vai subindo. Como se fosse a descamação da nossa pele também, por exemplo. É bem comparativo. E aí, à medida que ela vai maturando, ela vai alterando também a sua morfologia. Então, aqui é a parte de dentro, como se fosse mais próximo do colo do útero, entendeu? E aqui é indo para as zonas mais externas, o lado de fora da pele, vamos dizer assim. Entendeu? Aí seria superficial, né? Essa área aqui, ó, abaixo, não está pegando muito bem, é chamado de estroma, é um tecido vascularizado, é um tecido conjuntivo, melhor dizendo, e aí ele que vai nutrindo essas células aqui. Vai nutrindo essas células, só que aqui nessas células, nas células basais, intermediárias e superficiais, aqui não tem vasos sanguíneos, então não há nutrição nessas células. Então, elas começam aqui nutridas, porque estão em contato direto com o estroma, e aí, à medida que elas vão saindo, elas vão perdendo, né, elas vão gastando a energia que elas têm, né, os nutrientes,
e vão se descamando. Entendeu? Certo. Então aqui, ó, mais um exemplo aqui de uma imagem, né? Da lâmina basal, ó, 1, 2 camadas. Depois vai para as células intermediárias e depois evolui para as células superficiais. Então, observem o tamanho aqui delas. Olha, aqui elas são mais gordinhas, menorzinhas. E com o passar da maturação dela, elas vão aumentando o seu tamanho. Olha o tamanho dessa célula final aqui, ó. O citoplasma dela. Ó, aqui vamos comparar. Tem 1, 2, é o espaço de quase 4 células. Essas 4 com essa aqui, de 3 a 4 células. Então, ela aumenta demais o tamanho dela, o volume. Entendeu? E também tem uma questão na coloração que vocês... Eu não sei se eu cheguei a comentar isso, eu acho que eu comentei. Que aqui, quando a gente faz a coloração do Papa Nicolau, algumas células superficiais, elas se coram em laranja e outras células também superficiais se coram em azul. Então, a diferença desse laranja para esse azul é unicamente que a porção laranja ela está mais na parte final da parte superficial. Enquanto a que tem coloração azul, ela também é uma célula superficial, só que ela está um pouquinho mais abaixo. Mas, morfologicamente, ela tem a mesma estrutura que a célula laranja. Bota lá, Entendeu? porque um deputado foi contra, falou um monte de coisa que é inconstitucional. Isso. Eu não consegui Desliga o pegar. seu áudio aí, por favor. Entendeu aí, gente? E aí, no final do ciclo da célula, ela se descama naturalmente no corpo da vagina. Como qualquer outro tipo de tecido epitelial que nós temos, da pele, enfim. No tecido só vai ter esses 3 estágios, então, professor. Na ectocervice, sim. Na ectocervice. Na ectocervice. São esses 3 tipos de célula. Outro detalhe também, isso pode ser alterado devido a diversos fatores. Idade, questão hormonal, o ciclo menstrual da mulher também é muito importante. Então, a imunidade da mulher, isso eu estou pensando aqui, por alto agora, mas por diversos fatores... Oi. Pode continuar. Por diversos fatores, o tamanho dessas estruturas celular, dependendo de condições genéticas e questões externas, essa relação aqui de células, a proporção de uma para outra pode alterar e muito ao longo da vida da mulher, entendeu? Então, quando a mulher, por exemplo, está numa idade mais avançada, ela tende a ter menos células superficiais, tende a ter menos células intermediárias e passa a ter um pouco mais de células basais. Por quê? Alguém pode me explicar? Lucas, Isis, Rodrigo? Professor, parece que se tem mais basais é porque ela está mais suscetível a guardar mais água, né? Seria isso? Ou... Água? Para a retenção de líquido. Não. Se a camada basal era a primeira. Pessoal que está no Instagram aí, Marcela, Ana Paula, o que vocês acham? A síntese de células. A Porque síntese de células célula vai é menor. envelhecendo. Oi?
porque a célula vai envelhecendo? Não, não é isso não. A mulher está A envelhecendo, síntese, então, consequentemente, as células também estão, mas não é por isso. a produção de síntese de célula é menor do que quando ela seria mais nova. Sim. Mas por quê? Eu falei isso na segunda-feira. Eu falei sobre isso na segunda. Tem a ver alguma coisa com os hormônios? Sim, tem totalmente a ver com os hormônios. Dando pausa? Certo. Exatamente. Isso. Então, parabéns. Então, quando a mulher passa a entrar na menopausa, ou está chegando perto, menopausa é o quê? O que é menopausa mesmo? É o fim do ciclo menstrual de uma mulher. E a primeira dela é a menarca. Isso aí. Então, na menopausa, ela não vai mais produzir os seus hormônios ovarianos. Quais são? Deixar para as meninas responder, porque aí é assunto delas, né, professor? Eu falei na segunda-feira. Quais são os hormônios ovarianos? Valendo 1 milhão. FSH, que é o folículo estímulo hormônio estimulante, mas a FSH ela está na sigla em inglês e a LH é hormônio leu, esqueci agora, professor, mas é por aí. Que estimula a produção Então, o de ovários, FSH e o LH são os hormônios ovarianos. hormônios ovarianos. Parabéns, você acabou de errar. Putz, grilo. Mas você tentou, já é um começo. Tentei. Os hormônios ovarianos são o estrogênio e a progesterona. Ah, O FSH e o LH são hormônios hipofisários, que está aqui na glândula hipofisal. da hipófise, junto ao sistema nervoso central. Eu imaginei a hipófise, professor, só que eu falei, pô, hipófise é na cabeça, cara, não tem como. É, Mas não vi o nome progesterona e estrogênio. Caramba, cara. pois é. Boa, boa, bora. Então, os hormônios ovarianos, né, são o estrogênio e a progesterona. E aí, quando a mulher deixa de ovular, esses hormônios, eles também não vão ser produzidos mais, porque eles são produzidos dentro dos ovários, dentro do folículo, dentro do corpo lúteo, né? É a principal fonte de produção do estrogênio e progesterona. Então, sem esses dois hormônios, a capacidade de maturação dessas células superficiais, ela fica muito comprometida. Então, ela não tem a mesma energia, a mesma força para ir maturando. Entendeu? Por isso que as mulheres mais idosas têm uma dificuldade maior em ter células superficiais, células intermediárias e um pouquinho também de células basais. A tendência maior das mulheres mais idosas é ter uma proporção de células basais maior do que as células intermediárias e superficiais. Entenderam? Então, deixa eu ver o que eu ia falar aqui mais. Então, aqui, gente, tem mais uma imagem, né, de uma biópsia, um corte histológico ou citológico? Foi retirado o tecido, é histológico. Histológico.
Quem acha que é histológico? Eu acho Eu- histológico. Eu acho histológico também. Foi feita uma biópsia nesse tecido aí? O que vocês acham? Eu acho que sim. Por quê? A mim parece que o tecido está mais organizado, né? É, Isso Pode-se aí. ver assim que no início dele aí, ó, essa parte alaranjada, ele ainda possui núcleo. Quando chega lá naquela parte lá no topo, toda rosada, o núcleo dela já se foi, só ficou o citoplasma. Uhum. Isso mesmo. Esse aqui é um corte histológico. Observe aqui no começo, ó, aqui, essa linha aqui é aquela camada basal, uma, duas camadas, e aí com o passar da maturação, ela vai diminuindo o tamanho do núcleo e aumentando o tamanho do citoplasma. Estão vendo? Observe que tem lâminas, tem imagens que nem aparece direito o tamanho do citoplasma, do núcleo. Então, representa muito bem a região da ectocervice, que são várias camadas de células, uma do lado da outra. Né? São várias camadas aqui. Ó. Quantas camadas tem aqui de células? Dá para contar? não. É praticamente impossível, né? Tem milhões de camadas aqui. E aqui embaixo, qual que é, o que é isso aqui? Parte lipídica do tecido. Isso é gordura. Não. Já falei hoje. Pô, ele falou o nome, eu esqueci agora. Né? Eu falei o nome. E aí, qual que é o nome? Isso. Endocervice. Não. Estroma. 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 É o que vai dar nutrição para as células basais. E, consequentemente, para a intermediária e para a superficial. Então, como nessa área aqui, essa área superficial, ela não tem vasos sanguíneos, o transporte de nutrientes do tecido conjuntivo, ele é muito dificultado, é muito comprometido, entendeu? É por isso que, por exemplo, quando o médico faz uma coleta da região ectocervical e ele tem uma mão pesada, digamos assim, por quê? Porque ele vai fazer um corte, deixa eu tentar pegar o lapisinho aqui de novo. Ele vai fazer um corte, um raspado, que vai chegar nessa região aqui, que é vascularizada. Entendeu? Deixa eu trocar essa cor. Entendeu, gente? Então ele vai fazer, ele vai chegar até aqui. E aqui é vascularizado. Então quer dizer, por que ele tem uma mão pesada? Porque ele raspou tanto a parte ectocervical que chegou até o estroma. Entendeu? E aí o sangue, o que ele vai fazer na amostra? Vai haver alteração. Alteração positiva ou negativa? Ele Negativo. falso. Como é que é? Falso negativo. negativo? Não. Aqui no caso ele vai Assim, não aglutinar, não né? é essa a ideia. Na verdade, pode tender a um falso negativo. Gente, a aula está Tá. acabando aqui agora, faltam alguns segundos. Vou ter que abrir de novo o Zoom, tá bom? Não se espantem aí. Mas não é essa a resposta. Ela pode tender